Esquina com a Marechal Deodoro. Telefone 3232-6140. 3232-6140. Se você compra maiores volumes e precisa fazer economia, não perca tempo. Bahamas Mix, o menor preço no varejo, melhor ainda no atacado. Promoções todos os dias e prazo para pagar até 2 vezes sem juros no Bahamas Card. Bahamas Mix, quanto mais você comprar, mais vai economizar. Com descontos nas compras a partir de Bahamas Mix, Juiz de Fora, Barbacena, Cataguases, Leopoldina, Muriaé e Além Paraíba. A rádio que vibra com você. Rádio Nova. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Emissora terapêutica. Meio-dia para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora. Meio-dia mais 3 minutos. Nós estamos entrando no ar com Debates na Globo. Hoje que você nos acompanha, abrindo mais uma semana, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Comigo nos estúdios da Rádio Globo Juiz de Fora, Alberto Bejani. Boa tarde, Bejani. Boa tarde a você, boa tarde, amigos da Globo. Mais uma semana se iniciando. Tomara essa semana seja sem nenhuma surpresa desagradável, nenhum comentário vindo de Brasília para tumultuar a vida de todos nós somos brasileiros, que os homens que comandam entendam que são síndicos que foram colocados lá para fazer a vontade da população. Uma boa tarde a todos e hoje vocês vão aprender muito com essas mulheres que estão aqui presentes no estúdio da Rádio Globo de Juiz de Fora. Vamos falar de constelação familiar. Vamos trazer para o ouvinte que nos acompanha todas as informações sobre como você pode trabalhar melhor os seus conflitos familiares dentro de sua família, dentro de sua casa. Eu convido a todos que participem conosco através do Facebook da Rádio Globo, facebook.com/Rádio Globo JF, onde nós já estamos ao vivo com imagens. Para trazermos as nossas convidadas, deixa eu cumprimentar pela vez primeira a consteladora Gal Santana. Ela está aqui conosco com uma trajetória de vida fantástica e passando pelas áreas dos saberes, chega trazendo também as suas considerações para o nosso programa. Vamos trazer informação para os nossos ouvintes. Te convido para chegar um pouco mais próximo do microfone também, para a gente poder te ouvir da melhor maneira possível. Boa tarde, é um prazer enorme conhecê-la e recebê-la. Boa tarde a todos da família Globo. Estamos aqui hoje com a disponibilidade para atender toda a curiosidade que se tem a respeito da abordagem das constelações sistêmicas, porque avançam além das familiares. Constelações sistêmicas estarão aqui em debate. Olha só, esse assunto que você pode mandar a sua mensagem no Facebook será debatido também com a Ana Pernissa. Ela é mentora terapêutica, consteladora familiar, está aqui conosco, também vai trazer suas considerações. É um prazer recebê-la. Obrigada, boa tarde a todos, ou melhor, bom dia ainda, né? Obrigado por estar aqui nos ouvindo. A constelação é um campo muito interessante, é um campo que veio trazer uma nova abordagem fenomenológica que é válida para todo mundo estar conhecendo. Obrigado por estarem aqui. Estamos aqui também com a advogada mediadora Carla Camil. Ela vai trazer uma abordagem diferente sobre o tema. Vamos trazer também uma abordagem de forma específica de uma, vamos dizer assim, área que tende a crescer muito para facilitar o dia a dia da sociedade. Não é mesmo, doutora Carla? É um prazer recebê-la. É isso mesmo. Muito obrigada por nos convidar, eu agradeço muito, eu espero colaborar com bastante simplicidade, porque a mediação são técnicas muito ricas que são utilizadas pelo mediador,
mas com o único intuito de solucionar os conflitos, que são inúmeros, especialmente dentro da vara de família, que nós sabemos que existe uma dependência eterna, né? E se existe dependência eterna, existe conflitos que vão nascendo, e a mediação traz uma solução mais imediata, serene, de forma menos conflitante, e que traz também para todos que participam um êxito. Não precisa se tratar de êxito financeiro apenas. Trata-se também de um êxito emocional, de equilíbrio, e que antecipa a essa família, que provavelmente criam também filhos e as correntes são sequenciais, traz uma alternativa para ajudá-los. A mediação, haja visto aí muitas perguntas a respeito, o que é a tal da mediação? Eu vou responder rapidamente por mim mesma. A mediação, ela utiliza dos meios de comunicação, que são inúmeras ferramentas, e o mediador capacitado, ele consegue levar a necessidade das partes, porém essas partes têm que querer. Então a mediação, ela é procurada pelas partes que querem solucionar o conflito e precisam encontrar um caminho. Doutora, só uma pergunta. A mediação, ela começa dentro de casa, né? A mediação começa em todo e qualquer local e ambiente que tenham seres humanos que se relacionam. A mediação, a grande característica da mediação é exatamente a manutenção dessa relação. Vamos dar um exemplo. Seria o equilíbrio? Não, não é o equilíbrio. Vamos voltar para a vara de família. Um exemplo simples. Todo mundo, quando se casa, a maioria se casou voluntariamente. Então houve uma cumplicidade na relação. No momento que essa relação se rompe, né, essa cumplicidade deveria continuar dentro daquela circunstância ambiental. Então, se não moram mais na mesma residência, tá, mas geraram um filho, criaram uma família, há necessidade de dar uma continuidade a essa relação. É interessante. Ok? E eu gostaria de comentar uma coisa, Carla. O que eu percebo, né? A mediação é uma coisa que me atrai, e penso que a constelação, ela vem a proporcionar uma clareza, porque é o que você falou, casar voluntariamente. Então, por que não um bom separar pró a situação toda? Eu já vivenciei isso, a uma situação de filhos, etc. Se você pode ter acesso a uma abordagem sistêmica, que é a constelação, onde o casal possa ver qual é uma boa solução para aquele sistema, você vai para a mediação com mais facilidade de chegar a um consenso. Porque às vezes são ordens ocultas que estão ali no psiquismo, no subconsciente da pessoa, que não está clareando. E quando constata no movimento de constelação sistêmico, você tem uma possibilidade, porque assim, a constelação, ela não é milagre, ela é uma possibilidade, é uma conscientização que te gera possibilidade de solução. E isso é muito bacana. E, doutor, a gente sabe muito bem, daqui a pouco também a doutora Carla pode completar um pouco mais de forma abrangente a questão da mediação, mas ainda entrando já na constelação, quando a filosofia alemã começou a desenvolver esse sistema, esse dispositivo, qual que era o objetivo naquele momento? Passar de qual ponto para qual ponto, Gal? Então, eu achei muito interessante a pergunta do Bejano. Perfeito. Porque ele, perguntando a Carla, ele falou, a mediação começa em casa. E a constelação é uma abordagem que considera o início a partir da vida, da vitalidade sistêmica. Por isso que ela abrange todos os sistemas, e aqui nós vamos falar principalmente, conversar com todos os ouvintes, a respeito da família. A família é um vínculo que se faz por um propósito relacional. Então ela tem uma relação bem definida, qual é o propósito. Estabelecer evolução, crescimento com fluidez, harmonia, leveza, alegria. E esse é o propósito de tudo que se reúne para existir, para ter vida. A abordagem sistêmica, ela cuida da vida.
E o Bert Hellinger viu que, além desses processos todos, todas essas técnicas que cuidam das vinculações, existia a possibilidade da gente observar isso através do fenômeno, da fenomenologia. A diferença da abordagem sistêmica para os outros elementos, as outras ferramentas e recursos que a gente tem em busca da harmonia, da leveza, da alegria, da felicidade de uma relação, é justamente porque ele pegou a fenomenologia e trouxe a informação daquilo que está oculto e que nós não alcançamos com a nossa consciência. Nós não sabemos como vamos lidar com a consciência, porque todo mundo, quando toma qualquer atitude, está primando, está querendo que aquilo dê certo e está fazendo o seu melhor. Isso quer dizer que, mesmo quando sai do âmbito família e vai para judicialmente falando, continua a conciliação? Então, não é bem conciliação, é uma organização sistêmica, porque todo o sistema é regido por 3 leis simplésimas: pertencimento, ordem por precedência e equilíbrio justo entre as trocas, um equilíbrio que dê possibilidade que o movimento aconteça. Quando você equilibra tudo muito perfeitamente, você faz um 0 a 0. 0 a 0 é igual no eletrocardiograma quando você morre. Deixa de ter movimento e você tem uma linha reta. Você passa a ter a morte total. Mas ali não há vida. Quando né? você entra na mediação, o que eu vejo de interessante a serviço à constelação da mediação? Como a própria Gal disse, a constelação, nós estamos falando aqui de família, mas ela abrange empresas, ela abrange decisões, às vezes, de você promover ou não dentro do sistema empresa aquele funcionário. Você traz muitos recursos além só da abordagem, porque muitas pessoas falam assim para mim: então é coisa, se eu tiver problema de família, eu busco constelação. Não, a constelação trabalha várias questões. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Sim. Eu tinha fobia de direção, mas eu estava honrando uma situação da minha mãe. Eu estava honrando para pertencer ao sistema. Que é a primeira lei. Que é a primeira lei, que são 3 leis. Assim como o direito tem várias, a constelação é regida por 3 leis. A Constituição. Da constelação é regida por 3 leis. Esta é o pertencimento. Perfeito. Então, para eu pertencer ao amor daquele sistema, eu não podia tirar carteira no meu subconsciente. Doutora, quando isso clareou, num sistema Deixa eu fazer uma pergunta à doutora Carla. Doutora Carla, tudo isso está sendo comentado, ela não tem um fundo na área judicial? Tem sim. É muito importante, inclusive, frisar para todos, embora um mediador não precise ser advogado, basta ele se capacitar, ele pode ter qualquer formação superior e se capacitar. Existem vários cursos aí, muito importante fazer, tá? Os cursos são fantásticos. Juiz de Fora é uma cidade pioneira em mediação, tá? Inclusive eu sou gestora de uma câmara, que é a primeira câmara de mediação em Minas, que foi concedido até pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o credenciamento, a autorização. Tem a 8ª judicial. Câmara também, né? Sim, hoje nós temos diversas câmaras, graças a Deus. Ainda bem. Precisamos que essa cultura seja mais aberta. E o mediador, ele trabalha como um facilitador para a solução de conflitos. Eu não digo que tem uma lei na mediação. Existe a lei da mediação para responder o que Alberto perguntou. São as condutas que você utiliza e que, obviamente, nós devemos todo o respeito ao tribunal, aos juízes, aos desembargadores, e que os legisladores que criaram as leis para facilitar e ajudar. Agora, a mediação, ela dá também condição às partes que, quando procuram porque tem interesse, porque se não houver interesse, a mediação não é uma ferramenta adequada. Ela vai falhar no princípio, né? Sim, o melhor e o primeiro princípio da mediação chama-se boa-fé. Se você procura uma mediação, é que você tem boa-fé e você quer solucionar. Isso. E isso é um grande passo que o ser humano, ou 2, ou 3, ou quantas partes estiverem envolvidas no conflito, já demonstra
né, a sobrevida da magia que envolve tanto mediação, constelação, ou seja, a cultura está chegando para nós de uma forma muito gostosa. E da autorresponsabilidade, né? Embora, se eu fosse falar para vocês a história da mediação, eu que é acho lá que a atrás... mediação é uma das primeiras. Sim, a mediação é porque aqui nós temos que ter uma intenção mais objetiva, porque eu tenho certeza que os ouvintes estão loucos para saber o que é a tal da mediação e a tal da constelação. E é de muita riqueza. É de muita riqueza. Quem tiver a oportunidade de ler a respeito, hoje nós já temos inúmeros livros em todas as livrarias, pela internet, o que for. Vou fazer um comentáriozinho rápido sobre mediação, porque não dá para abranger tudo aqui nesse momentinho. Você imagina que nós fazemos cursos aí de 120 horas, né? Nós estamos aqui roubando um horáriozinho dos ouvintes, que eu já agradeço novamente, mas que já estão acostumados a obter informação na hora do almoço. Enriquecimento. Eu espero que nós tenhamos oportunidade de dissolver mais as dúvidas futuramente, mas no momento, o que eu digo é o seguinte, é uma cultura milenar, fantástica, já existem na maioria dos países. O Brasil recebeu isso agora, respondendo ao Alberto, pela ordem do novo CPC, que saiu para nós, advogados. Reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Constituição, CNJ, nós estamos aqui cercados de legalidade. Então, a mediação ela é totalmente legal. E é uma das coisas, além do que eu disse, que o importante é a boa-fé, o interessante da mediação é que ela empodera as partes para tomarem as decisões. Sem desgaste, né, de uma justiça. O mediador, ele opera esse trabalho eliminando a espiral de problemas. Então, o problema vai existir sempre, tá? É parte do foco, né? A Gal gostaria de fazer um comentário também. Inclusive, o constelador que hoje está chegando e sendo acolhido pelo campo do judiciário, ele jamais vai poder ser incluído no judiciário sem antes passar por um curso de mediação. Porque o curso, doutora, só cortando a senhora, me desculpe, o curso... Ele está enquadrado, os cursos estão enquadrados pelo MEC na categoria livre, conforme a Lei 9.394 de 96, o decreto número 5.154 de 2004 e a deliberação 1497. Então está totalmente... isso é uma das ordens uma das leis da constelação, é a ordem por precedência. E se reconhece que a mediação foi quem deu o start, quem começou a intenção de criar essa harmonia dentro do judiciário. Se eles não iniciassem com a mediação, que inclusive foi um trabalho absolutamente altruísta na sua fonte, porque foi um trabalho dedicadíssimo até que fosse reconhecido, ele jamais daria acesso ao que a constelação hoje e nada mais é do que são as expressões legais do que estão aí acontecendo no dia a dia através aí da formalidade, né? E isso é interessante também. Eu tenho que fazer um primeiro rápido intervalo e na sequência a gente já deixou muitas questões para serem respondidas no próximo bloco, porque antes eu gostaria que o Alberto Beijani abrisse a semana trazendo informações sobre a empresa humanizada que atende não só a Juiz de Fora, mas vários ramos de outras cidades e regiões. Está falando da Inter Construtora, né, que foi eleita a 34ª empresa entre as 100 maiores do Brasil. E a Inter é a primeira, não é a 34ª, não, é a primeira a modular um sistema para ajudar aquele que é necessitado. Por exemplo, se você paga aluguel e você compra através da Inter, pela Caixa Econômica Federal, o seu apartamento, você paga R$500 de aluguel. Você comprou um apartamento, você vai pagar, a hora que estiver pronto, R$400 por mês, naquilo que é teu. Então você não vai agrupar esses 400 com os 500 de aluguel, não. Você primeiro vai receber o apartamento, depois que você passar a morar nesse apartamento que é seu, não é aquele dinheiro do aluguel que você nunca mais ver, é um aluguel, você paga hoje, já está pensando no outro que está chegando. O apartamento próprio, a casa própria é diferente.
Você está pagando aquilo que é da sua família, vai ficar eternamente com a sua família. Isso foi criado pela Inter. Ela não acoprou a prestação do seu apartamento no seu aluguel. Quando você terminar de pagar o aluguel, o apartamento está pronto para você morar, você entrou no apartamento, aí você deixa de pagar o aluguel. Parabéns à Inter Construtora pela essa humanização em todo o Brasil. 12:22, é um rápido intervalo e nós voltamos já. Ok. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Para Paraibuna Embalagens, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na vida da empresa. É o princípio maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades em que atuamos. Todos os meses, mais de 7.000 toneladas de apara são recicladas, preservando 150 mil árvores e gerando oportunidades de reinserção social e profissional, desde o catador de papel até o transportador. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a oficina do terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na oficina do terno. Fazer a diferença na vida de outra pessoa é sempre a melhor escolha. Fale com a sua família, doe órgãos. Não é preciso deixar nada escrito ou assinado, basta dizer. Todo o processo de doação é gratuito, feito através do SUS. Para mais informações, entre em contato com o MG Transplantes pelo número 0800 283 7183. Doe órgãos, doe vida, avise sua família. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Eu tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio, louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 12:25, estamos de volta com o segundo bloco deste Debates na Globo. Para você que nos acompanha na Rádio Globo Juiz de Fora e também nos acompanha através do Facebook, e já são as primeiras participações registradas por aqui. Daqui a pouco nós damos aí a devida atenção para todos que nos acompanham na rede social. Já são dezenas de pessoas interagindo conosco e alcançadas. Bejane, antes da gente poder trazer mais detalhes e informações sobre a constelação e também sobre a mediação de família, vamos falar de uma maneira geral e também trazer abordagens mais profundas nesta hora, de forma sempre muito didática para o nosso ouvinte, aqui com a Ana Pernice, que é mentora terapêutica, consteladora familiar, também a Gal Santana, consteladora, está aqui conosco a Carla Camil, advogada e mediadora, uma mesa recheada com mulheres fortes, empoderadas, inteligentes, que estão nos dando uma verdadeira aula nesses primeiros momentos de Debates na Globo, desta semana de outubro que nós estamos abrindo aqui. Bejane, Paraibuna de Papéis. É verdade, é uma empresa também de Juiz de Fora que nos enche de orgulho. Em 1961, a Paraibuna inaugurava sua fábrica em Juiz de Fora, gerando vários empregos e ao mesmo tempo respeitando o meio ambiente. Já fazia a reciclagem, vidro é vidro, lata é lata, chumbo é chumbo, ferro é ferro. Era desse jeito e é até hoje. Imagina, em 1961, a Paraibuna Embalagem, ou a Paraibuna de Papéis, como é conhecida, já fazia reciclagem em Juiz de Fora. Exemplo para todo o Brasil. E hoje, lamentavelmente, apenas 3% fazem reciclagem no Brasil. Imaginem,
3%, o resto joga dentro do rio, lata, joga dentro do rio, plástico, joga dentro do rio, tudo que você possa imaginar. A Paraibuna de Papéis, ou a Paraibuna Embalagem, merece os nossos parabéns e nosso orgulho de tê-la nascida e estar aqui em Juiz de Fora, gerando vários empregos, inclusive vários que lá passaram, hoje são doutores, chefes de família. Parabéns à Paraibuna Embalagem Juiz de Fora. Para você que está ligado com a gente na Rádio Globo, trazendo aqui uma reflexão que ficava no último bloco, né? Nós começávamos a falar sobre as 3 leis, os 3 princípios da constelação sistêmica, constelação familiar também, vamos trazer de forma bem adequada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só que... Depois eu falo. É porque eu achei interessante, e a gente comentava em off aqui, não é mesmo, Ana, sobre esses 3 pontos. Nós começávamos a falar de né, que você deu até um exemplo pessoal, mas gostaria, junto com a Gal também, que nós trouxéssemos aí de uma maneira abrangente para o ouvinte compreender de forma definitiva esses 3 pontos, esses 3 princípios. Tudo bem. Olha só, nós temos 3 leis que norteiam a constelação. Uma delas é o pertencimento. E é interessante, dentro da parte de mediação, dizer que todos têm um lugar. Então, não existe pai, não existe... o pai não é mãe, nem pai, etc. É a mãe e o pai. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Então, se você exclui, né, o pertencimento, é excluir, numa relação, o valor deste pai ou deste pai biológico, você está criando um conflito inicial. Então, todos pertencem ao sistema, todos. Um padre, uma pessoa que sumiu, o meu pai, a minha mãe, o meu tio drogado, o meu irmão que não nasceu, todos pertencem. Então, a constelação, ela pede esse reconhecimento. Então, muitas vezes, um conflito está acontecendo porque algo precisa ser olhado. E quando isso é acolhido no sistema, o conflito começa na mediação a dissolver. Então é muito interessante observar. A segunda lei seria a precedência. O que é precedência? O que vem anteriormente a mim. Às vezes é comum, o ouvinte talvez tenha escutado assim, o grande e o pequeno. Mas como assim minha mãe é grande se eu estudei, minha mãe não estudou, ou meu pai não estudou? Ele é grande porque dali veio a sua vida. Então, a procedência é quem traz a vida até você chegar. Então, meus avós estão anteriormente aos meus pais, que estão anteriormente aos bisavós, e assim por diante. Então, isso é uma ordem de procedência. E a lei do equilíbrio, que vai muito na mediação, que é a relação. Um casal, ele não é pai nem mãe de outro. Ele é um casal. Eles estão na mesma lei de dar e receber. O que acontece muitas vezes numa relação que não está indo legal? Porque um está dando mais do que o outro. E aí cria um déficit muito grande. E aí começam os conflitos e começam as brigas. Inclusive, eu vi no Facebook, no Instagram, assim, um dos motivos principais de uma briga é a falta de igualdade ou de equilíbrio entre o dar e o aceitar. É o Bert Helling falando. Então, isso está permeando hoje o Facebook, o Instagram, e às vezes as pessoas ficam perdidas. Mas são as 3 leis básicas que fazem acontecer a constelação. Por favor, Gal. Pois é, a mediação e a constelação são somadas 2 bons recursos, excelentes, porque mediação vai levar à conduta, como a Carla falou. A conduta, ela precisa ser treinada, compreendida e praticada. A constelação, ela traz a consciência sistêmica, que ela te envolve nessas 3 leis dentro do processo de harmonia. Então, o que acontece? Você tem que ter a compreensão sistêmica através da informação que vem pela fenomenologia, para você estar num patamar de escolha com responsabilidade, que a mediação vai oferecer os recursos para você atuar de forma assertiva, para você fazer dar certo aquilo que você está desejando. Antes do Bejane, eu queria uma pergunta. Quem hoje em dia, qual o perfil da pessoa que procura o trabalho da consteladora? Qualquer pessoa pode procurar um trabalho de constelação. Por quê? Qualquer pessoa pode estar em desorganização, em desconforto,
ou em desarmonia no seu sistema, que pode ser um problema de saúde, o sistema é orgânico, um sistema empresarial, o sistema é a família, o sistema pedagógico, que é a educação, o sistema familiar, que aqui nós estamos abordando com prioridade, né? Com destaque, que é a família, o sistema, qualquer coisa que se organize, se estabelece através de vínculos, é um problema sistêmico, é uma questão sistêmica que merece uma abordagem para ser olhada pela consciência, te trazer para um nível de escolha com responsabilidade. Eu queria deixar um exemplo, Florinda. Eu fiz pedagogia e tive a oportunidade de fazer meu estágio numa escola. E lá existia um aluno que ele estava com muitas dificuldades de aprendizado, enfim. E essa professora muito bacana me permitiu atuar ali com um olhar sistêmico. E aí, o que eu fiz? O pertencimento desse aluno na turma. Então, olhar para ele de uma forma diferenciada, inclusive quando aquelas professoras na escola Waldorf é muito comum, a professora ficar na porta e receber 1 a 1. Isso é um pertencimento àquela classe. Mas aqui eu acho que a gente está abordando mais o campo do judiciário e da família. Não, o convite foi feito para nós apresentarmos um pouco para os interessados que estão nos ouvindo a respeito do direito de família, porque tanto a constelação quanto a mediação tem inúmeras situações que podem ser trabalhadas. E atreladas? Sim. Olha, RH, mediação familiar, mediação escolar, que hoje nós precisamos demais. Tá? Então, os cursos de capacitação específicos para mediação escolar já existem. Nós estamos muito evoluídos. Tá? O que eu queria enfatizar para vocês aqui é o seguinte: dentro do que foi pedido para a gente dialogar a respeito, é o direito de família. Então, uma das coisas que eu sempre coloco é que, impressionante, todo o processo de família, seja de partilha de bens, seja pensão de alimentos, seja pensão para a ex-esposa ou para o ex-marido, que hoje nós sabemos que tudo funciona da mesma forma, o que ocorre? Mas é muito raro, né? Não. É uma situação nova. Já foi. É uma situação nova, Alberto, mas é bastante. Mas veja bem, o que está trazendo para nós, em função da atualização, né, cientificamente comprovado, a capacidade feminina da masculina, embora a mulher tenha que se desdobrar mais para até dizer isso, né, mas nós já sabemos que existem hoje maridos que dependem das esposas e que eles têm também uma série de contribuição para fazer. Então, isso é muito interessante, esse assunto, porque quando o mediador... Primeiro, que o mediador é imparcial. Segundo, quando se trata de qualquer processo ajuizado na questão de família, é segredo de justiça. A mediação, independente de ser segredo de justiça ou direito de família, ela é totalmente confidencial. Mesmo estando depois de ajuizado, vocês podem... Sim, vou chegar lá, inclusive. Vamos lá. Todo processo de família que corre no judiciário, a maioria, vamos dizer assim, porque nem tudo é igual para todo mundo, genericamente, existem processos de volumes enormes. Hoje nós temos processos de muitas laudas digitalizadas, né? Então aquilo o que é? É uma história da família que vai se escrevendo pelo comando de advogados, né, ao dispor do juiz e as partes naquela expectativa de que uma hora venha algum resultado. Ok. A família precisa de um resultado mais imediato. Os juízes são maravilhosos, super competentes. São eles que colocam ordem. Só que eles não dão conta. Porque a necessidade de um menor, por exemplo, a criança precisa comer todos os dias. E a oportunidade... Instantânea, urgente. A oportunidade da parte chegar num juiz ou numa mesa de audiência, ou até mesmo do advogado, tentar ver a tramitação burocrática. A mediação é um grande facilitador para tudo isso. E evita o comprometimento psíquico. Sim, porque é um por outro desgaste, lado, né? é um desgaste. E por outro lado, Alberto, quando você me perguntou, processos que estão na justiça? Isso. Perfeitamente. Processos que estão na justiça, processos inteligentes que as pessoas procuram preventivamente antes de tomar uma decisão, nada como um mediador para auxiliar essas partes,
é muito importante. O mediador tem uma função muito inteligente. O mediador não discute mérito, o que traz uma grande facilidade para as partes conseguirem, repito, pelo veículo de comunicação, que são as técnicas utilizadas pelo mediador, as partes se entendem. A partir das partes se entenderem, acabou o processo. Esse conflito que foi pontuado para aquela sessão, com certeza 90% se resolve. Se não se resolver naquela sessão, nós temos sequelas daquela sessão que trazem um resultado futuro, independente de voltar para esse mediador ou não. Então, é uma coisa tão confortável para quem está participando que ela vai deitar a cabeça no travesseiro e vai mudar. Então, o que eu quero deixar muito claro é que a mediação tem a capacidade de transformar o ser humano. Você passa por uma transformação. Isso me traz uma pergunta para as três, e até para os quatro, para você também. O Papa Francisco, ele é um mediador ou um conciliador? Ele é um grande mediador. O Papa Francisco é um grande mediador. Nós temos aí o privilégio de ter ele com essa saúde mental fantástica. Para ele independe se é católico, se é evangélico, ele é um grande mediador. Como eu estou lhe dizendo, a mediação ela envolve o ser humano, independente do nível social, político, econômico, o que for. Inclusive, todos os fóruns, a maioria dos fóruns brasileiros hoje já tem um órgão que chama Sejus, que oferece a mediação. Os juízes das varas de família precisam auxiliar para que isso funcione. Tá? Os advogados inteligentes, inclusive a geração nova de advogados que já estão recebendo essa informação nos cursos de direito, que hoje é matéria obrigatória. Os antigos que querem sair da caixinha estão procurando, têm interesse na mediação. Isso não atinge profissionalmente a eles com relação ao benefício econômico. A mediação, muito então, ao contrário. ela é crescente? Muito. Ela expande. É uma transformação, Alberto. Sim, eu estou percebendo isso. É uma transformação. Inclusive, a tendência é criar, né, nesse meio a prática, né, que isso se torne, quem sabe, há algum tempo a regra. Né? A capacitação. Já não é regra, porque a mediação ela só é interessante se as partes concordarem em fazer. Então, elas se quiserem. O que eu digo é o seguinte: o desejo humano é de ter harmonia na vida e ser feliz. Fluir com leveza, alegria e felicidade. E um dos recursos disponíveis para os conflitos havidos são a mediação e a abordagem sistêmica fenomenológica. Foi bom que o Bejane falou sobre o Papa Francisco. Porque é família, né? Porque Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu a disponibilidade da abordagem das constelações familiares e depois reconhecidas como sistêmicas, ele foi padre por muitos anos. Então ele tem dentro da alma dele a compreensão absurda de que cada ser humano é tomado a serviço da qualidade de ser humano. Então, quando ele traz essa abordagem, ele se alinha a esse propósito do Papa Francisco de estar tomado a ser ou de qualquer outro. Qualquer outro, por exemplo, Edir Macedo, quando ele fala, você pode ser católico, espírita, pode vir para cá. Pode ele ser quem for, independente da crença, da religiosidade, todo humano que quer o bem de outro humano vai estar tomado a serviço desse benefício. E, nesse sentido, ele tem os recursos que estão disponíveis e que, como a Carla disse, eles podem buscar. Agora, depende da pessoa vir buscar. Não é você. Está aí disponível. O mundo está cheio de ofertas de qualidade. Agora, tem gente que vai atrás e também de não qualidade. Que não serve. E é interessante entender o seguinte: a importância de uma formação, de um conhecimento ético, né? Porque tanto o mediador quanto um constelador, ele traz aí a importância da neutralidade, de uma escuta, porque nós somos facilitadores. Ela na mediação e nós da constelação. Então, nós temos que ser... O sigilo é guardado e o campo fenomenológico é que determina.
Não somos nós que tendenciamos, é o campo. Então há de se ter um preparo muito sério para que tenha esse olhar da forma mais neutra. E isso vem com os treinamentos, com os estudos. Eu e Gal aqui estudamos há muito tempo. Ela, inclusive, é minha mestra. Não querendo te cortar, mas veja bem, a mediação, ela não pode ser confundida com terapia. Sim, nem a constelação. A mediação, você tem uma profundidade de estudos técnicos para que você se capacite e dê condição de você ser um belo profissional, né? E um belo profissional tem valor remunerado, claro. Inclusive há muito investimento pessoal com relação a isso, por ser uma matéria nova. Mas os advogados e os juízes que estão enxergando o resultado positivo das mediações, é aquilo que eu disse, pode não ocorrer na primeira sessão, mas os elementos levam para onde vão, tudo que aconteceu na primeira sessão, estão preparados. Estão se organizando. Então, o que acontece com a mediação? Uma coisa que as pessoas vão querer saber. Eu já tentei de tudo, isso aí é balela, isso não consigo nada. E depois de tudo arrumado, isso não for acordado. Isso, pronto. Olha só. Como que eu vou saber se isso vai dar certo? Essas são perguntas. Sim. O que acontece? Na mediação, você prepara uma ata, edita essa ata muito bem editada, muito esclarecida. Mas o bom mediador não deixa as pessoas irem embora sem elas terem condição de cumprir o prometido. Porque não adianta você ir para uma mediação e falar, bom, vou me livrar logo disso aqui. Pontos soltos ali, não vai dar certo. Vou me livrar logo disso aqui, depois vamos ver o que vai dar, oba-oba, mania, que nós viemos aí com esse ranço, né? O Brasil sempre foi o oba-oba, mas agora não é mais. Tanto é que a mediação chegou num momento muito bom. As pessoas precisam prometer e cumprir. Então, um mediador ele tem que ter a percepção se aquela pessoa que está prometendo, se ela vai ter condição de cumprir. E isso é levado em mesa, isso é levado em consideração. E se por alguma circunstância no futuro não teve como cumprir aquilo que estava ali, é porque o quadro mudou, que voltem à sessão de mediação, que tragam novamente esse conflito. Então, a resposta para o Bejane, para o Alberto Bejane: processos ajuizados, sim. Não ajuizados, sim. A mediação cabe em qualquer circunstância. Ela é respeitada pelos juízes, indicada, é só abrir a oportunidade. Juiz nenhum pode desmanchar aquilo que foi acordado. Em hipótese alguma, porque tudo isso que foi acordado está sendo feito dentro da legalidade da lei de mediação. E o CNJ, o TJ, todos estão participando. Tanto que nós devemos satisfação às câmaras. Eu, por exemplo, sou gestora de uma câmara que chama Excelência Mediação. Eu procuro trazer uma postura 100% perfeita, quase que perfeita, porque é uma matéria muito nova, que até para os tribunais e para todas as instituições que trabalham com isso, nós temos que discutir quais são os métodos, qual é a burocracia. A mediação não tem burocracia. A mediação não tem dificuldade, você não tem nenhum obstáculo burocrático. Não existe obstáculo burocrático na mediação. Por quê? Porque a mediação é a vontade das partes, é o poder das partes. Vamos ao nosso intervalo. Eu posso falar uma coisinha? Só um minutinho, vamos ao nosso intervalo. Na sequência do bloco a gente volta, e eu gostaria de já agradecer, Bejane, a participação da Ana Perniza aqui, porque vai ter que sair mais cedo, mas isso é completamente normal, e eu quero agradecer aí a sua participação. Também está lá no Instagram, @pernizaana, Instagram, @pernizaana, e também no facebook.com/anaperniza, ECIA. E aí você vai poder aí, digitando, entrar em contato direto com ela. Tem também aí o contato de telefone, né, Ana? Que é o 991 38 10 57, 991 38 10 57, para quem quiser entrar em contato. Ana, foi um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria de me despedir agradecendo esse privilégio desse convite, conhecer a Carla. É fundamental a gente trocar essas informações, dizer que eu estarei fazendo um grupo de leis sistêmicas no cotidiano, que não é uma formação, mas porque as pessoas entendam um pouco mais essas leis. E como todos nós sabemos, a constelação também não é terapia psicológica, tá, gente? Isso é importante a gente frisar. Muito obrigada a todos e até breve. E a gente volta aí na sequência com o bloco final e já também com as considerações da Gal Santana e da doutora
Carla Camil. É um instante só, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Super Feirão Bahamas, tudo mais barato, só nesta segunda. Óleo de soja veleiro, 3,29. Massas cortadas com ovos Roberta, 500 gramas, 1,49. Frango frial, 4,69 o quilo. Lombo suíno Soldali, quilo, 9,90. Peixe em fósforo pirâmide, tá barato, peixe 800 gramas, 8,99. Cebola, 2,99. Café forte, 3 corações, 6,99. Papel higiênico Bob, leve 12 rolos, pague 11, 8,99. Bahamas, tudo mais barato. O Grupo Candelária oferece a você e sua família o plano crematório mais completo da cidade, a partir de R$ 60 por mês. Crematório particular com salão ecumênico e amplas capelas para velório. Agora em novo endereço, Avenida Rio Branco, número 2881. Venha nos fazer uma visita e comprove. Carinho e respeito nos momentos mais difíceis. Ou ligue 3215-5959. Eterna Paz, esse você conhece. Vai lá agora fazer o seu plano funerário, que é o melhor da cidade. Eterna Paz aguarda a sua visita. Rua Alfredo 525, lojas 103, 105. Telefones 3216-3195, 3217-3270. Eterna Paz, o seu plano funerário nota 10. Proteja já a sua família. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia e 49, nós voltamos com esse bloco final do Debates na Globo. Para todos que nos acompanham, hoje nós pudemos conhecer um pouco mais sobre a constelação e também sobre os meandros da mediação com essas profissionais que nos abrilhantaram aqui durante esta hora, né? A Gal Santana e também a doutora Carla Camil, advogada mediadora. Antes da gente responder um pouco também com as perguntas e participações dos nossos ouvintes, são dezenas de pessoas já alcançadas nessa primeira hora. Nas redes sociais você encontra Dialogar com Excelência, Mediação. Dialogar com Excelência e Mediação, 99987-5625. Anota aí, 99987-5625. Vai saber também muito mais e poder também conhecer um pouco sobre o trabalho da mediação. Antes da gente já começar esse bloco final, Gal, você me contou que saiu de uma área de exatas, numa área completamente onde as coisas têm que estar nos seus lugares, né, que é a área da engenharia, passando para a área das humanidades, aonde as coisas têm que estar nos seus lugares também, mas tenho certeza absoluta de forma muito mais subjetiva. Como é que foi essa passagem? Conta pra gente rapidinho, porque eu achei isso muito interessante. Eu gostaria do seu depoimento pessoal dentro desse sentido. Então, o que você está falando agora está me remetendo a um pensamento, uma reflexão de que a ordem foi inversa. Eu nasci humana, né? Então, eu já estou contextualmente sendo humana antes de ser engenheira. Perfeito. Depois eu fui engenheira, me construí engenheira e continuei a minha construção humana trazendo a engenharia dentro dessa construção. Muito bacana. Então, eu trabalhei com a engenharia, me dediquei à engenharia por 30 anos. Mas chegou... Uma vida, né? É uma vida, né? A gente vai passando, eu quero que essa vida se duplique. Claro. Então, eu falei, bom, eu quero uma coisa que me coloque em disponibilidade a serviço até os 150 anos. Se Deus quiser. Eu acho que
a engenharia... Matusalém viveu em 990. Então, vamos nesse caminho, né, Beijão? Claro. Então eu falei, bom, eu tenho que buscar alguma coisa que me dê facilidade, leveza e alegria para continuar servindo a humanidade da qual eu faço parte. E aí vi meu interesse, que eu gosto muito de gente, adoro gente. Eu falei, eu quero trocar com gente, porque enquanto eu ofereço, eu recebo. E essa partilha é muito rica e é muito mais facilitada se eu atuar dentro da área humana. Perguntam aqui, Carla, qual é a área hoje da mediação que mais é explorada? Onde as pessoas se sentem mais à vontade na atualidade para buscar a mediação? Bom, você está querendo saber mais ou menos o porquê que a nossa Câmara é procurada na maioria dos casos? Isso, quais são os casos mais recorrentes? Olha, é o que hoje, chega a pergunta para a gente. Está andando junto a velocidade da internet com a necessidade do ser humano. Cria-se uma certa ansiedade de resolver mais rápido. Como a mediação não tem aquela situação de perda e só temos aí a falar ganha-ganha, as pessoas que fazem a primeira vez, elas passam a ter uma rotina com relação a esse hábito, tá? Porque é mais imediato. Mas, por exemplo, no direito de família, o que eu, Carla, pessoalmente acho como advogada, com todas as dificuldades que nós encontramos, todos no geral, tá? O sistema está com muita dificuldade, porque são inúmeros casos, as situações aumentaram muito, a gravidade das coisas está muito maior. Mas eu pessoalmente vejo que o menor e o incapaz precisam de uma solução mais imediata. Perfeito. Tá? Então, dentro do direito de família, partilha de bens, o que aconteceu hoje no país, que está aí, que todo mundo sabe, é que nós estamos com o nosso poder de mercantilização um pouco paralisado. Então não se discute partilha de bens no momento que não se circula dinheiro à vontade, com a fartura que era antigamente. Agora, o incapaz, ele precisa para viver. É uma questão de vida ou morte, ele tem que se alimentar e tem que ser rápido. O incapaz precisa de socorro médico e tem que ser rápido. Então as decisões da mediação, elas são mais imediatas. Tanto para a área de saúde, quanto na área de a mediação resolve, sobrevida alimentar. Doutora, a mediação resolve também no que diz respeito à pensão alimentícia? Sim. E a gente vê alguns casos, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000 por mês. Uhum. E de repente um juiz ou uma juíza determina ele pagar um salário mínimo. Como isso é possível? E até que ele prove que ele não pode pagar isso, está arriscado ele ser preso. Então, nós precisamos entender que o judiciário segue a lei e ela tem que ser respeitada tanto pelos juízes quanto os advogados. Mas mesmo quem recebe, o cidadão ganhando... Para quem recebe, e é aí quem recebe essa determinação. O que acontece com a mediação? A mediação ela pode operar essa circunstância diferente. Tá? Muitas vezes, um exemplo que pode ocorrer. Eu estou falando que tem muita gente perguntando isso. Sim, hoje o pai está desempregado, não tem recurso nenhum. Talvez o único recurso bem material que ele tenha disponível não está em condição ou não está conseguindo negociar para socorrer a necessidade do alimento ou da pensão do filho ou da ex-esposa, o que for. Ele tem condição de oferecer outras coisas. Embora não seja definitivo, conforme eu disse, um processo de família, onde tem menor e incapaz, ele não existe uma coisa definitiva. Ele existe modificações eternas, exigências, condições, está na lei, inclusive. Não precisa discutir isso aqui, todos nós sabemos. Sim, sim. Então eu acho o seguinte, dentro do quadro que você está colocando para mim, se esse pai tem condição de oferecer uma outra realidade, ou seja, muitas vezes eu não tenho os R$300 que foi arbitrado, que a lei determina isso, na liminar, no primeiro pedido. Mas no caso desse que você está falando aqui, ele determinou mais. Sim, seja lá o que for, tá? Se ele tem condição de suprir essa necessidade de outra forma, na mediação ele tem a chance e a oportunidade de oferecer isso imediatamente. E desse casal conseguir administrar essas questões. Olha, eu não posso ir por esse lado, vou por este que eu tenho mais possibilidade, isso. E o nosso filho não vai passar fome. É bom, Gustavo, ouvir até que eu arranjo um emprego. Dentro da constelação tem essa realidade. Então,
Eu estou observando com muita clareza que a mediação dá o formato. Isso. Ela dá uma apostila e ensina, a hora que a pessoa sai dali, de que forma ela pode conduzir bem aquilo que tiver estabelecido pela lei, porque ela não vai poder contrariar a lei. A constelação ajuda no antes, na consciência da responsabilidade inerente a cada parte do casal. Então, independente de ser 1.000, de ser 10.000, de ser R$10, eles vão contribuir da melhor forma possível com que eles tenham competência de honrar. Porque não adianta estabelecer 1.000, eu não posso dar copo vazio, abastecer você de água, se eu estou com meu copo vazio. Mas aí eu vou mostrar, pela constelação, pela abordagem sistêmica fenomenológica, eu vou mostrar que eu sou pai, eu sou mãe, responsável pela vida daquela criança que eu quero viva, porque é meu filho. Então eu vou ter a consciência de que sou eu o responsável, e a mediação vai dizer de que forma eu posso me comportar com essa responsabilidade. Vai ajudar no processo de falar, olha, você pode negociar da forma como seja possível. Tem gente querendo saber como que fala com vocês, porque tem gente nessa situação até desesperadora, de que ele pode a qualquer momento ser preso, e ele ganha isso realmente, R$1.000 por mês, e o juiz, aqui, o senhor juiz, determinou que ele pague um salário mínimo. O salário mínimo é 1.000. Ele falou, eu não tenho condições de pagar isso. Copo e aí? Vazio, não abastece aí, água a ninguém. E também nós não temos cadeia o suficiente para receber todos os devedores de pensão. E se for para cadeia? Como é que faz para procurar vocês? O custo do Estado é muito alto com relação a essas situações. Então nós precisamos ajudar tudo. Nós temos que ajudar o Estado, ajudar o país, ajudar esse ser humano, ajudar essa criança. Tudo. E a transformação que a pessoa recebe quando está participando de uma sessão de mediação, tá? Ela consegue definir o método. A pessoa mesmo que está participando. E o que for resolvido ali, acabou. Não, tá resolvido. Se precisar modificar futuramente, assim será. Sim, mas... Modificação para melhor, é inclusive. Um ciclo, né? Sim, sim. É a cuidar da vida. Isso quer dizer, se ele passar a ganhar mais no futuro, ele vai contribuir mais. A mediação foi feita para isso. Perfeito. É a oportunidade do empoderamento das partes e oferecerem o que elas conseguem e cumprirem. Não adianta oferecer e não cumprir. Você não vai vender uma expectativa, você vai vender uma realidade. Uma realidade, consciência, como diz na constelação, que prepara inclusive o ser humano para ter essa consciência livre. Mesmo o juiz já ter determinado isso? Pode. Ele vai voltar para a mediação. Desde que passe, tá, para o Ministério Público, o Ministério Público enxerga exatamente o que o mediador enxerga também, a condição dessa criança sobreviver dessa forma, perfeito. O Ministério Público não vai se negar. O que a gente protege é o incapaz e o menor. E a obrigação dos dois é manter. Daria mais uma hora de programa. Mas eu vou falar pro Bejane mais uma vez. Como é que é mesmo, Bejane? É verdade. Mais uma hora de programa, porque os assuntos são infinitamente ricos e a gente explica da melhor maneira possível. Lamentavelmente já estamos em cima da hora, né? Dialogar com excelência, mediação, tá? Vai nas redes sociais aí, dá a sua pesquisada. Dialogar com excelência, mediação. Anota o telefone aí, 999875625. Repete aí, faz favor, 9. Constelações sistêmicas ou familiares, eles encontram. E a constelação também é sistêmica e familiar. Já vou passar também o contato aqui da doutora que esteve conosco nesse momento e pôde aí trazer de maneira bem esclarecedora toda essa situação para nós. E a gente sabe muito bem, né, Bejane? Hoje em dia a facilidade do WhatsApp é gigantesca. Nota aí, 21 prefixo 997651534, vai falar direto com a Gal também e trazer mais informações, e a gente também, da maneira que a gente puder, né, Bejane, passar as perguntas que chegaram, que foram dezenas, para as nossas convidadas. O importante é que o Facebook fica no ar. Você pode assistir daqui a pouco o que você assistiu em uma hora aqui, daqui a pouco você pode assistir novamente, né, para você compreender que é um assunto complexo.
mas é do bem-estar familiar. Boa tarde, doutora. Foi um prazer recebê-la aqui na Rádio Globo. Eu que agradeço. Professora, né? Doutora não, professora. Não sou professora. Não sou professora. É uma professora que entende. Eu procuro errar menos e explicar um pouquinho o que eu sei, mas eu tenho muito a aprender ainda, muito. Tá longe de eu saber. As três. Gal Santana, foi um prazer. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade, agora fazendo parte da família Rádio Globo. Aqui com o Bejane e o Gustavo. Graças e muito a Deus. alegre de conhecer a Carla também. Muito obrigado. A mediação e saber que esses dois potenciais recursos podem estar a serviço de vocês todos. Bejane, amanhã tem mais ao meio-dia, debates na Globo. Boa tarde, obrigado à Paraibuna de Papéis e à Interconstrutora. A todos, excelente tarde. Obrigado pela técnica, Leandro Carvalho. Voltamos amanhã ao meio-dia. De segunda a sexta, na hora